Aí, meu fera, chegamos agora nos exercícios Enem. O que é que Sandrão chama de exercícios Enem? São questões que são do Enem, foram do Enem, ou são questões parecidas com o Enem. Bacana? Então, para você chegar aqui, o interessante é que você tenha assistido todas as aulas desse assunto. No nosso caso, tabela periódica, certo? Que foi o assunto que a gente estudou. Então, vamos lá. Questão número 1. São conhecidos com razoável certeza os elementos químicos com número atômico de 1 a 9. Hoje já existe até os 118, mas na época dessa questão, certeza que era só até os 109 mais ou menos. De modo que há nenhuma lacuna na tabela periódica. No entanto, certamente, serão descobertos elementos químicos com número atômico maior que 109. A gente já sabe que existe. E ainda pode crescer. Então tá aqui uma chargezinha de um cara misturando aqui alguma coisa com alguma outra coisa. Bacana. O elemento natural de maior número atômico, é o plutônio 94. 94 é o número atômico desse cara, certo? Há elementos artificiais de número atômico inferior a 94, certo? Artificiais, aqueles são feitos em laboratório, certo? Supõe-se que átomos de elementos químicos com número atômico ao redor de 114 possam existir por tempo relativamente curto, mas ainda não se conseguiram produzir alguns elementos em laboratório, sendo pouco provável que algum desses elementos sejam natural, ou seja, é muito difícil que alguns elementos acima de 94 sejam naturais, né? Talvez tenham que ser feitos em laboratório. Baseado no texto na charge, considere a classificação dos elementos. É correto afirmar. Então, olha só. Letra A. O elemento natural de número atômico é classificado como metal de transição externa. Para isso, a gente vai pegar o plutônio, presta atenção, plutônio, número atômico 94. Certo? Ok? Opa, desculpa, teve uma falhazinha aqui. O plutônio é Pu. Então você vai pegar o plutônio e se você fizer a distribuição eletrônica do plutônio, não vou fazer todo, né? Só a título para você saber, os últimos subníveis vão ser 6P6, 7S2 e 5F6, ou seja, ele parou, o seu último subnível é F. Todos que terminam em subnível F são de transição, mas interna e não externa. Então, o primeiro está falso. Os elementos artificiais com número atômico inferior a 94 são obtidos no processo semelhante da ilustração. A ilustração, ele está mostrando aqui um cara que está misturando algumas coisas como se fosse um cientista. São dois tubos de ensaio, né? Tá aqui, ó, certo? E tá parecendo que está misturando substâncias normal, né? Comum, né? Nada de produção de elemento artificial. Por quê? Para você produzir elementos artificiais, você vai ter que usar reações nucleares. Você vai ter que usar acelerador de partícula e tal. Não é só pegar um cara e misturar no outro, como está aqui na chargezinha, não. Certo? Para você obter novos elementos químicos, você tem que fazer reações nucleares. E não são tão simples assim. Certo? Então a charge não está correspondendo a um processo de produção de elementos artificiais. Letra C. O elemento químico plutônio apresenta 7 níveis de energia. Pronto. Essa distribuição eletrônica que eu fiz já diz, ó, ele tem 7 camadas, então tem 7 níveis de energia. Letra C de anos. Beleza? Mas vamos ver o resto. No período, os elementos localizados, no período em que o elemento localizado, o elemento químico de número atômico 119, todos os elementos são artificiais e apresentam propriedades químicas semelhantes. Não. Os elementos que estão no mesmo período, o máximo que eles têm é o mesmo número de camadas iguais. Não tem semelhanças. Geralmente, os caras que são semelhantes, têm propriedades químicas semelhantes, estão na mesma família e não no mesmo período.
Letra E. O elemento do número atômico 1 é um metal alcalino. Quem é o número atômico 1? É o hidrogênio. O hidrogênio está na família 1A, mas ele não é um metal alcalino. Ele é um elemento químico à parte da tabela periódica. Certo? Quem são os metais alcalinos? Lítio, sódio, potássio, césio, frâncio, entendeu? O hidrogênio está na família 1A, mas ele não é um metal alcalino. Ele é o hidrogênio. Ok? Ele é um gás. Ok? Vamos para a próxima? Bora. Segunda questão. Uma equipe de pesquisadores liderados por Felissa, essa cidadã aí, Simon, no Instituto de Astrobiologia da NASA, descobriu uma bactéria capaz de sobreviver em meio recheado de arsênio, um composto historicamente conhecido por ser venenoso. Até então, acreditava-se que os elementos básicos da vida de todos os seres vivos eram carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Não há nenhum relato anterior da substituição de um desses grandes elementos essenciais à vida. Aqui apresentamos evidências de que o arsênio pode substituir fósforo nas moléculas de uma bactéria que existe na natureza, afirmou a doutora aí. A bactéria descoberta no lago Mono, na Califórnia, conseguiu também incorporar o arsênio ao seu DNA. A escolha do arsênio para substituir o fósforo não foi por acaso. O arsênio é quimicamente similar ao fósforo porque, lembre-se, as substâncias similares pertencem à mesma família da tabela periódica. E qual é a família do fósforo? Família 5A. Certo? Mas, Sandrão, como é que eu ia saber que é da família 5A? Estudando, miséria. Ou tendo a tabela periódica, né? Nitrogênio, fósforo e arsênio. Essa é a sequência. Certo? Então, arsênio e fósforo estão na mesma família. Então, vamos lá. A similaridade química do fósforo e do arsênio ocorre por eles serem da mesma família. Então, vamos procurar a questão que tem isso aí. Suas massas molares apresentam valores muito próximos. Falso. Além de serem distantes, que você vai lá, você vai ver que o fósforo é aproximadamente 30 U, falou massas molares, né? Então, 30 gramas por mol, o do arsênio é aproximadamente 75 gramas por mol, velho. Então, mais do que o dobro. Letra B. Suas substâncias simples são sólidos poliatômicos coloridos. Bom, vamos lá. Lembra que eu dei um macetezinho para você fazer a escadinha, né? Para você pegar uma tabela preto e branco e você saber quem é metal, quem é metal. Você sabe que os ametais não aparecem mais, os semimetais não aparecem mais na tabela periódica. Então, uma das coisas que você tem que lembrar é o seguinte. O elemento fósforo pode formar substâncias simples. Pode, que a gente chama de alótropo. Fósforo branco, fósforo vermelho, até o fósforo negro. Né? O arsênio, por sua vez, é uma substância simples, mas ela é uma substância metálica. Né? Então, suas substâncias simples são sólidos não. Só o meu amigo fósforo que forma substâncias simples, né? Que são os alótropos. Beleza? Letra C. O átomo de carbono apresenta configuração eletrônica similares. Se estão na mesma família, apresentam. Letra C é a correta. A similaridade entre o fósforo e o arsênio estão exatamente por estarem na mesma família. E se estão na mesma família, família A, eles apresentam a mesma configuração eletrônica. E letra D, o núcleo dos seus átomos apresenta igual número de partículas. Não, é só ver quantos prótons e nêutrons cada um tem que você vai ver que é diferente. Seus átomos são ametálicos, por isso podem aderir a DNA. Olha só, não são ametais, né? O arsênio antigamente ele era semi-metal, com propriedades semelhantes aos metais e os ametais. Mas aí você já matou essa questão, letra C. Bacana? Bora para a próxima.